Fala galera, eu sou o Fabiano Bandeira e aqui no meu canal muito Botafogo de futebol e regatas. O Glorioso venceu ontem o Ipiranga por 2-0 em Erechim e saiu na frente na terceira fase da Copa do Brasil. Por que o Glorioso sofreu menos no segundo tempo? O Botafogo foi bem escalado? Como é bom estar a 7 jogos sem perder. Sábado tem Botafogo no Newton Santos contra o São Paulo na estreia do Campeonato Brasileiro. Muita coisa para falar, mas antes eu peço para que você se inscreva aqui no canal Fabiano Bandeira. É simples, rápido, fácil e grátis. Tem um botão embaixo do vídeo. Inscrever-se, é só clicar e fazer parte desta família maravilhosa que torce para o fogão e acompanha o canal Fabiano Bandeira diariamente. Já é inscrito? Traga novos inscritos, vamos passar logo dos 42 mil, depois vamos muito além, pois o Glorioso é gigante. Deixa o like, isto é fundamental para o crescimento do canal, e ative o sininho para que você receba as notificações de todos os vídeos e todas as lives aqui do canal Fabiano Bandeira. Pois é, galera, o Botafogo foi a campo com Lucas Perry no gol, de Plácido na lateral direita, Adrielson e Cuesta na zaga e o Marçal na lateral esquerda. No meio-campo, Tietê, Marlon Freitas e Eduardo. Na ponta direita, Gustavo Sauer como centroavante, Tiquinho Soares. E na ponta esquerda, o Luiz Henrique. O Marçal se machucou no início da partida, infelizmente. Pensei, o Segovia pode entrar por ali, já que o Hugo também está em tratamento e nem viajou para Erechim. Acontece que o técnico Luiz Castro colocou o Rafael na lateral esquerda e daqui a pouco falo sobre a participação do jogador. No meio-campo, com o Tietê tendo caído um pouquinho de produção nos últimos dias e com o Marlon Freitas tendo evoluído jogando como primeiro homem contra o Audax, pensei até que o Marlon pudesse fazer a função do primeiro volante, com o Tietê sendo um pouco mais liberado. E o que aconteceu aos 3 minutos de jogo? Tietê apareceu na área, finalizando com a bola batendo no goleiro e gol do Eduardo, 1-0 Botafogo. Mas foi uma situação esporádica, uma situação de jogo. O Tietê não saiu mais que o Marlon foi o segundo homem e não jogou tão bem assim. Eles não se entenderam muito na primeira etapa, o Tietê como primeiro homem, o Marlon como segundo homem de meio. Enquanto isso, o Eduardo ia desenvolvendo o jogo dele, independentemente dos companheiros. Bem, então o Botafogo começou bem. A gente pede as triangulações e logo no início tivemos uma de Plácido por dentro, poucos toques na bola, Tiquinho aberto, dando de primeira para o Sauer, de primeira para o de Plácido, que deu um belo passe para dentro para o Tietê, que finalizou, a bola desviou no goleiro, o Eduardo muito atento, cabeceou, 1-0 Botafogo. Bela jogada, indício de que teríamos um bom jogo do Fogão. E por alguns motivos, como por exemplo o desencaixe no meio-campo, principalmente do Tietê com o Marlon Freitas, o Botafogo não manteve o nível, não manteve o ritmo. A questão no meio-campo do Fogão é encontrar o melhor trio, porque as peças têm qualidade. O Marlon não jogou bem ontem, mas ele vinha jogando muito bem na temporada passada no Atlético Goianiense. O técnico Luiz Castro tem que encontrar o melhor cenário para o Marlon Freitas no meio-campo do Botafogo quando ele tiver que jogar. Assim como o Tietê agora está sendo criticado como primeiro volante por muita gente, mas já jogou ali e muito bem. Foi um dos jogadores mais regulares do Botafogo nos últimos meses. Pode ser recuperado. E pode ser recuperado estando no banco de reservas, porque o Danilo Barbosa vem crescendo de produção. Entrou bem contra o Audax e entrou bem ontem também. Daqui a pouco a gente fala sobre a segunda etapa. Com o Botafogo desencaixado, de Plácido estava exposto pelo lado direito, tendo problemas na marcação, porque não é um exímio marcador, tem dificuldades no 1 contra 1, e por dentro o Ipiranga também tentava algumas ações. Teve uma bola que ficou entre o Cuesta e o Adrielson, eles não conseguiram marcar, então houve uma finalização perigosa aos 15 minutos, mais ou menos, e o Lucas Perry fez uma defesaça. O Ipiranga tentava empatar o jogo, e pior,
a bola aérea defensiva aqui para o Botafogo não era um grande problema até pouco tempo, agora parece ser. E espero que o Botafogo resolva isso rapidamente. Lucas Perry fez defesas espetaculares após cobranças de falta do Ipiranga. Jogador cabeceando a menos de 1 metro do Lucas Perry, ele tirando bola em cima da linha praticamente, em 2 lances pelo menos. E no segundo tempo tivemos também um escanteio com o Adrielson cabeceando para trás, a bola batendo no travessão e na trave, e inacreditavelmente não entrando enquanto estava 1-0 o Botafogo. Então, o Botafogo vencia por 1-0, mas não tinha exatamente o controle do jogo e poderia sim ter tomado o empate. Felizmente não tomou, principalmente no primeiro tempo. Para as ações ofensivas, o Botafogo tentava algumas escapadas, principalmente com o Luiz Henrique, que para mim jogou bem mais uma vez. Pode melhorar. Teve um problema na finalização por conta do gramado. Falei aqui ontem sobre o gramado do Colosso da Lagoa, um gramado típico de time de menor investimento ou time do interior, experiência própria, já rodei por aí jogando, então em alguns momentos o gramado poderia atrapalhar, grama pesada também. O Luiz Henrique recebeu um bolão do Sauer, conduziu, quando foi finalizar, a bola bateu numa irregularidade do gramado, então o Luiz Henrique pegou todo torto e a bola saiu, mas meteu um bolão de trivela da esquerda para a direita para o Eduardo, que buscou o voleio. O sogro do Eduardo fazia golaços de voleio, Bebeto. O Eduardo não conseguiu, pegou na canela, mas foi um movimento bonito. E depois o Luiz Henrique também entrou driblando pela esquerda, chutou forte de fora, o goleiro tirou. Então ele tentava ações ofensivas pelo lado esquerdo. E terminou o primeiro tempo 1-0 Botafogo, com o Rafael no lado esquerdo. O que acontece também? Arbitragem ruim, além do gramado, arbitragem ruim. Tiquinho Soares tomou um cartão que não deveria ter tomado, disputa de corpo na jogada, depois ele fez a mesma coisa outras vezes e o árbitro não deu o cartão, claro, porque aí teria que expulsar o Tiquinho, então cartão muito bobo. Cartão pro Rafael, tudo bem, deu amarelo, mas por que não deu amarelo antes pro jogador do Ipiranga, que parou o Eduardo com falta quando o Eduardo vinha fazendo fila, driblando 2, 3 jogadores para entrar na área, sofreu a falta e o árbitro não deu o amarelo. Faltou critério também. Tietê também recebeu um amarelo que, ao meu ver, não deveria ter recebido, o árbitro exagerou. De Plácido recebeu um cartão amarelo muito bobo, fazendo a falta no jogador deles de costas, e aí sim, o de Plácido mereceu. Veio o intervalo e a troca que corrigiu o posicionamento do Botafogo no meio-campo. E por isso, na segunda etapa, o Botafogo sofreu menos ações ofensivas do Ipiranga. Saiu o Tietê, entrou o Danilo Barbosa, e ele conseguiu se posicionar por dentro muito bem e até fazer coberturas, fazendo aquele para-brisa que um volante eventualmente pode fazer. Com isso, o Marlon Freitas, mesmo não jogando tão bem, não teve tantos problemas por dentro. Nós paramos, percebam, de reclamar do Di Plácido. Ou você lembra da sua reclamação do Di Plácido na marcação na segunda etapa? Não aconteceu porque ele ficou menos exposto, porque entra uma peça que corrige toda a engrenagem e a coisa acontece naturalmente. Então o Rafael também não teve tanto problema pelo lado esquerdo, o Luiz Henrique estava fazendo bem a recomposição por ali, o Sauer fazia bem a recomposição pelo lado direito, o Danilo Barbosa deu um equilíbrio defensivo interessante ao Botafogo. Só que mesmo assim, pouquíssima gente percebeu, ou talvez ninguém tenha percebido. O Botafogo quase tomou um empate por conta de um detalhe que o Danilo Barbosa poderia ter evitado. Jogador confiante, estava bem no jogo, veio uma bola longa do Ipiranga. Ele tomou a frente do adversário confiante e poderia ter virado o corpo, como virou, e zerado a bola. Ele não zerou porque ele estava confiante. Acreditou que poderia virar o corpo para o outro lado para sair jogando. Acontece que ele não viu o companheiro perto para tocar a bola e não conseguiu zerar como zeraria antes se tivesse feito de frente, com a perna direita. Ele teve que virar para o lado esquerdo.
deu um tapinha na bola com a perna esquerda, lateral ofensivo para o Ipiranga, bem pertinho da nossa área. Lateral cobrado, a jogada se desenvolveu, falta perto da área. Falta perigosa, desvio, escanteio. Escanteio, Adrielson de cabeça para trás. A bola bateu no travessão e na trave. A culpa seria do Danilo se o Botafogo tivesse tomado um empate? Não, aconteceu muita coisa depois. Mas uma ação simples, pronto, resolveria o problema. Podia zerar a bola, acabou, tirou dali, o time sai, não fica exposto, marca e vai para outra jogada. Então o Botafogo conseguiu, felizmente, segurar 1-0. O Gustavo Sauer estava bem no jogo. Eu não teria tirado o Sauer aos 15 do segundo tempo, como fez o técnico Luiz Castro. Mas o Luiz Castro estava muito afim de colocar o Júnior Santos, a gente sabe bem disso. E colocou. E o Júnior Santos teve ações aleatórias na partida. Esteve pelo lado direito, como entrou, né, na ponta direita, mas também esteve no lado esquerdo, também esteve por dentro, quando participou do segundo gol, que daqui a pouco vou falar. Um jogador que tentou muitos dribles, segundo o Fogo Stats, tentou 8 dribles e levou a melhor em 4 deles, mas perdeu 2 gols. Júnior Santos teve ações ofensivas, teve recomposição. A verdade é que eu não teria pago R$4.900.000 no Júnior Santos. O GE trouxe que o Botafogo pagou isso. R$4.900.000 no Júnior Santos. Agora eu vou torcer para dar certo. E ele perdeu um gol frente ao goleiro e perdeu outro que ele dominou com a perna boa, foi cortar para dentro para chutar com a esquerda e chutou em cima do adversário. O Botafogo poderia estar com a vida resolvida, já classificado para a próxima fase, mas o Júnior Santos perdeu 2 gols claros. Tudo bem, o Botafogo manteve o ímpeto e roubou uma bola no campo ofensivo. Participação do Júnior Santos, do Eduardo, e o Júnior entrou na área, cortou para dentro do jeito dele também, a bola sobrou, Eduardo joga muito, dominou na coxa rapidamente, conseguiu fazer a finalização e o gol do Fogão, 2-0, canto esquerdo, o goleiro não conseguiu pegar, 2-0 para o Botafogo no Colosso da Lagoa, excelente placar, muito bom. No primeiro tempo com o jogo menos controlado, no segundo tempo com o jogo bem mais controlado. E já estavam preparados para entrar Matheus Nascimento e Gabriel Pires. Detalhe, o Matheus no lugar do Tiquinho mesmo. Questão de desgaste, viagem, gramado. Jogo sábado contra o São Paulo no estádio Newton Santos, estreia do Campeonato Brasileiro. Gente, hoje é quinta-feira, o Botafogo voltando para o Rio. Amanhã, sexta, sábado, os caras já estão em campo de novo. É brabo, é difícil. Então, substituições, e o Botafogo fez 2-0 e depois então entraram o Matheus e o Gabriel Pires. Lucas Fernandes não entrou, Fabiano, ele que vinha jogando, aliás, jogou muito bem contra o Audax. Pois é, eu também não gostei, acredito que o Lucas Fernandes poderia ter contribuído com o Botafogo no jogo em Erechim, mas vamos pensar, e vocês sabem que hoje sou muito crítico ao trabalho do Luiz Castro aqui. O Botafogo venceu por 2-0, sem o Lucas Fernandes e tendo jogado num gramado difícil, com uma viagem longa. O Lucas Fernandes, infelizmente, vem de um histórico também de lesões. E o Botafogo tem o São Paulo sábado no Newton Santos, quinta-feira já tem a Universidade César Valerro no Newton Santos pela Sul-Americana, na outra segunda já tem o Bahia fora de casa pelo Campeonato Brasileiro. Talvez tenha sido poupado e ainda bem que o Botafogo venceu a partida. O Botafogo teve o Lucas Perry agarrando bem mais uma vez, agarrando muito na verdade. Na lateral direita, o Di Plácido fazendo o papel do Júnior Santos lateral, ou seja, ações muito boas como no gol e ações muito estranhas como no cartão amarelo que ele tomou, com dificuldade na marcação, mas a lateral direita, eu falei ontem na live pré-jogo oficial da Prime no canal Brown e Fogo, é uma posição que eu observo com mais cautela, porque é uma posição difícil no mercado, em outros clubes também, então eu ainda observo com mais cuidado a lateral direita. Na zaga, Adrielson e Cuesta, em alguns momentos foram abaixo daquilo que a gente conhece deles. Uma bola por dentro, aquela bola aérea,
ou aquelas bolas aéreas, eles podem melhorar e a gente sabe disso. O Botafogo não tomou gol muito em função da ótima participação do Lucas Perry. Na esquerda, o Marçal não tem como ser avaliado, jogou pouquíssimo tempo e o Rafael entrou bem. Talvez a melhor partida do Rafael com a camisa do Botafogo tenha sido ontem na lateral esquerda. Gostei do Rafael, isso é ótimo, indica que ele pode ir bem também. Na direita, no meio-campo, Tietê e Marlon Freitas não foram bem, podem melhorar e a gente sabe disso. Eduardo, muito bem, é acima da média. Pelos 2 gols, talvez tenha sido o melhor jogador em campo. O Gabriel Pires entrou para cadenciar a partida. O Danilo Barbosa entrou e, como eu já disse, acertou o meio-campo, acertou a marcação, foi muito bem. Na ponta direita, o Sauer bem. O Júnior Santos, daquele jeito que já falei aqui também. Tiquinho Soares, como centroavante, participando muito do jogo, não fez gol, mas participou bem da partida, incomodando a defesa, participando das ações ofensivas, sendo uma peça importante na engrenagem. Luiz Henrique bem também, buscando as ações, mais confiante no 1 contra 1, buscando as finalizações. Gostei do Matheus Nascimento, tentando dar mobilidade, movimentação ao ataque na reta final. É isso, galera. O Botafogo precisa controlar mais os jogos, precisa evoluir na parte tática, precisa evoluir em vários aspectos, mas é bom também estar a 7 jogos sem perder. O Botafogo está invicto a 7 partidas. Isso é ótimo. É claro que o Botafogo jogou contra equipes de menor investimento, contra equipes de menor qualidade. Agora começa o Campeonato Brasileiro. Sábado já vem o São Paulo, que está em má fase, mas é o São Paulo. Então, o Botafogo agora vai ter outros desafios. Tomara que mantenha a invencibilidade, mas para isso tem que crescer de produção. A nossa crítica construtiva no canal Fabiano Bandeira é visando, sim, a evolução para desafios maiores. A temporada vai evoluir também. Nós vamos passar por Campeonato Brasileiro, fases mais importantes na Copa do Brasil. A gente espera que o Botafogo vá passando de fase, assim como na Copa Sul-Americana. É por isso que a gente quer um desempenho melhor do nosso time. Estamos juntos, galera. No próximo sábado, ou seja, depois de amanhã, tem estádio Nilton Santos, Botafogo e São Paulo, que seja uma grande estreia do Glorioso com vitória no Campeonato Brasileiro de 2023. Aquele abraço, saudações alvinegras. Valeu, fui!